A questão das fronteiras tem-o preocupado e tem estado bastante intransigente em relação à revogação das medidas. O que tem a dizer sobre isto atualmente? Eu não retiro nada às afirmações que produzi nessa matéria. Entendo que foi uma decisão imprudente, insensata, que de facto não ajuda muito, sobretudo a territórios de interior, sobretudo a territórios que têm problemas que são crescentes e que nós sabemos que estão muito associados àquilo que é o envelhecimento das populações. Entendemos que a decisão que foi praticada foi uma decisão errada. Errada e, na minha perspectiva, revela pouco bom senso. Nós continuamos a dizer que sabemos todos que não temos nem cura, nem temos vacina, a única forma é mesmo o isolamento social. Então isso, por meio de razão, ainda deve ser aplicado a todos quantos, sejam imigrantes ou não, porque não é a particularidade de ser imigrante, é todos quantos, migrantes, imigrantes, regressem às suas comunidades, sobretudo às comunidades que são mais envelhecidas e que eles próprios assumam uma posição de responsabilidade cívica, que é evitar o contacto social, não abraçarem a pai, nem a mãe, nem o filho, nem o sobrinho, ou seja, isso é fundamental. Mas isso seria muito mais importante se ao mesmo tempo essa consciência individual de cada um, e cada um segue naturalmente na medida da sua responsabilidade. Era importante que houvesse uma decisão com valor legal. E portanto continuamos a dizer que era fundamental e continuamos a dizer que foi um erro fazer um despacho de revogação dessa medida, de uma ótima medida meritória tomada pelas autoridades regionais de saúde, e não foi-se ao mesmo tempo substituída por uma nova medida que resolvesse as questões de legalidade, mas que no essencial mantivesse a obrigação de permanência. E portanto a nossa expectativa é, e continua a ser, que as medidas que venham a ser tomadas em sede de Conselho de Ministros, na sequência da prorrogação do estado de emergência, possam ter medidas também especificamente destinadas às zonas de fronteira, no sentido de obrigar a todos os quantos regressarem às suas comunidades, zonas em que existe elevada probabilidade de contágio, que sejam obrigados a ficar em permanência. E essa obrigação seja uma obrigação, uma determinação com valor de lei e que a sua violação tenha, como tem noutros países, que já percebemos, uma combinação que é uma multa ou mesmo penas de prisão. E, portanto, a minha perspectiva, a minha postura é, faz sentido, fazia antes, faz hoje, se calhar hoje mais, porque não nos podemos esquecer que vamos entrar nas férias da Páscoa e portanto, era fundamental que isso fosse assumido. É verdade que os municípios, que as autoridades de saúde públicas locais, que as forças de segurança, que a Guarda Nacional Republicana, que os presidentes de junta, que os integrantes das comissões municipais de proteção civil, têm falado todos à mesma voz. E a mesma voz é evitar o contacto social, manter o isolamento social, isso é fundamental. Mas também entendemos que neste período era fundamental garantir que todos pudessem fazer de forma responsável o isolamento profiláctico e para aqueles que não o fizessem, naturalmente, terem consequência, porque nós não podemos, na minha perspectiva, premiar os infratores. Neste momento é uma situação que nós sabemos que é importante que todos nós cumpramos e basta que haja um número pouco significativo do universo da nossa comunidade para que todo o esforço que todos fazemos, todo o nosso esforço coletivo de isolamento social, todo o esforço de financeiro no que diz respeito a compras de equipamentos de proteção individual, todas as medidas que foram tomadas para evitar o contágio, de encerramento de serviços, enfim, de espaços, podem não ter nenhum efeito útil. E, portanto, o que era fundamental era focarmos-nos nos dois aspectos de risco. Um aspecto de risco é, naturalmente, as pessoas que têm mobilidade, os migrantes e os imigrantes, e, ao mesmo tempo, também olharmos de forma particular para dois grupos de risco. Estou a falar das pessoas que estão em lar e estou a falar dos profissionais de saúde. Era fundamental que também relativamente a estes dois universos de cidadãos que estão numa situação diferente dos restantes, com um risco acrescido, também relativamente a isso pudesse haver medidas de excepcionalidade e que nós acreditamos que possam rapidamente acontecer, designadamente fazer processos de rastreio, ainda que seja para amostragem, em cada um dos lares e em cada um, naturalmente, dos espaços em que temos profissionais de saúde na linha da frente, no combate da frente a esta pandemia do Covid-19. É fundamental, é decisivo, porque eu acredito que estará aqui uma das chaves do sucesso para superarmos este enorme desafio nacional, que é mesmo uma guerra.